Olá pessoal, Del Martins aqui. Como você planeja as atividades semanais? Muita gente me pediu e eu devo isso já faz um tempo. Então eu preparei algo simples, tá? Mas acredito que seja bastante funcional, tá bom? Então a gente vai fazer um planejamento utilizando o MS Project, tá ok? Vamos lá então. Bom gente, então só para ficar mais real aqui o nosso planejamento, eu simulei uma máquina aqui bem rapidinho só para a gente entender, tá? Então eu suponhamos que essa é uma máquina de invase, né? Então o que ocorre aqui? Geralmente você tem as solicitações fixas, que são as preventivas. Então você já tem uma série de itens, né, de OS lá no seu sistema com os itens sistemáticos, né? E fora isso, conforme você vai fazendo as suas inspeções, você vai gerando mais pendências. Eu dividi aqui a nossa maquininha em 3 itens, né? Meu cabeçote de invase, meu supervisório e a minha esteira. Então, conforme você vai inspecionando os seus itens, aí você vai gerando mais solicitações, ok? Então agora a gente vai pegar todas essas solicitações e vamos fazer um planejamento semanal. Então vamos lá. Bom gente, então aqui eu simulei na esteira algumas OS, algumas pendências, né? Lá no cabeçote de invase, outras OS com pendências e no sistema supervisório. E eu dividi aqui, algumas delas são preventivas, coisas que já estava lá no meu sistema, e os outros são itens que veio após as minhas inspeções. Tá joia? Eu já deixei aqui pronto porque fica mais rápido agora para a gente jogar lá no Project. Lá no Project vai ser melhor por quê? Porque lá a ideia é eu ter uma visão de quando vai ser feito esses itens durante a semana e ter uma ideia também de custo. Quanto vai me custar tudo isso aqui? Tá joia? Então eu vou abrir o Project aqui para a gente ter ideia. Bom, então eu vou abrir aqui um projeto novo. A ideia aqui, gente, não é falar de muitos recursos do MS Project, tá? A ideia é falar de outra coisa aqui, tá? O uso total disso aqui não é em um vídeo de alguns minutos que a gente vai entender, tá certo? Então vamos lá. Para ser mais rápido, eu vou pegar então aquelas atividades que eu fiz lá no Excel e vou jogar aqui no MS Project. Então, gente, vamos lá. Então esse aqui é a tela do MS Project, ele lembra muito assim o Office, né? O Excel. Antes de mais nada, antes da gente inserir as atividades aqui, as tarefas, a gente vai configurar algumas coisas. A primeira coisa, quando que eu vou começar aquelas atividades? Já tá certo? Então eu posso vir aqui em meu projeto, nós vamos alterar nosso calendário aqui, né? Então nós vamos alterar algumas coisas. Por quê? O Project, ele traz como padrão um horário aqui das 9 às 12 e das 13 às 18 horas, né? E dias úteis aqui de segunda a sexta, tá? Então, aqui embaixo você pode alterar a semana, pode colocar algumas exceções. Exemplo, eu vou inserir aqui um feriado municipal. Então vai ter um feriado aqui para mim no dia, eu vou colocar aqui mais ou menos dia 26. Dia 26, que é uma terça-feira, é um feriado. Então o Project já entende que nesse dia não tem período de trabalho, tá ok? E eu vou alterar esse período aqui, né? Então eu entro aqui em semana de trabalho detalhes. Então eu vou aqui nessa terceira opção, eu definir para os períodos, né? Eu vou pegar aqui de segunda a sábado, então eu quero que de segunda a sábado, voltando aqui, né? Vai ser das 8 ao meio-dia e das 13 às 16, né? Então vai ser das 8 ao meio-dia, das 13 às 16, 8 horas de trabalho. Dei um OK, mas apenas para não dar outro erro, eu preciso ir aqui em opções, né? Eu vou alterar aqui, meu período então é das 8 às 16. Agora na verdade, úteis são 7 horas, porque tem horário de almoço. E eu vou dar um OK aqui. Excelente. Então agora nosso calendário já tem aqui um dia de exceção que é um feriado e os meus horários já estão todos prontos aqui, tá? Então eu vou dar um OK. Agora sim. E eu preciso informar agora em que dia eu começo então aquelas atividades, tá joia? Então eu vou em informações do projeto, então data de início. Hoje aqui é dia 19, eu vou colocar para começar então no dia 25, na semana que vem, certo? Ok, vou dar um OK aqui. Configurado as datas,
Então, gente, uma outra coisa que a gente tem que configurar antes de inserir aqui as nossas atividades é mudar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tá marcado aqui, agendado manualmente. Então, você vai mudar aqui para automaticamente. Dessa forma, toda vez que eu alterar alguma data ou alguma coisa aqui, o Proj ele consegue te ajudar bastante aqui, tá? Então, mudou para automaticamente aqui. Agora sim, tudo pronto. Eu vou pegar aquelas atividades lá do Excel, né? Essas atividades aqui, para ganhar tempo e não ter que digitar, eu vou copiar e vou colar aqui. Vou dar um Ctrl V aqui, certo? Então, colei todas as atividades, só vou configurar aqui para não ficar muito... Então, todas elas estão aqui, tá joia? Só que assim, algumas aqui não são atividades. Eu apenas informei que essas atividades aqui pertencem à esteira. Então existe um recurso aqui, né, para a gente deixar esses tópicos aqui da máquina como uma tarefa resumo, tá? Então a gente vai inserir aqui ao lado, eu vou clicar aqui com o direito e eu vou inserir uma coluna aqui, tá? E eu vou digitar aqui EDT, né, que já tem aqui, que no gerenciamento de projetos a gente chama de EAP, que é Estrutura Analítica, mas no Proj está como EDT, certo? Então ele insere aqui, ó, a numeração de 1 a 15 para todas essas atividades aqui, tá? Então agora eu vou colocar algumas coisas aqui como subitens, né? Então, por exemplo, daqui, da troca da esteira até alinhamento, são tarefas da esteira. Aí eu venho aqui em cima, em tarefa, e clico aqui, e ela vai colocar isso como subitens de uma tarefa resumo da esteira. E faço isso também para todas as outras aqui. Venho aqui, e do supervisório essas três aqui também faz isso, certo? Então ela já coloca aqui como 1, 1.1, 1.2 até 1.5 e assim ela consegue organizar de uma maneira melhor aí, tá? Para que eu não perca também alguns dados, eu vou inserir aqui uma coluna e vou colocar aqui o número da OS, porque eu quero, aí já não tem, aí eu preciso digitar, né? OS, que é a ordem, o número da ordem de serviço. Como já está pronto lá também no Excel, eu vou pegar essas ordens de serviço aqui e vou colocar lá para que o manutentor, quando visualizar, ele saiba quais são as OS que ele tem que executar. Vou deixar minhas OS aí apenas para controle, tá joia? Então, eu defini as OS aqui. Aqui na parte de duração, o intuito aqui, gente, não é que eu pegue essa parte de duração para controlar o backlog agora, não é isso, tá? Você vai definir aqui, é claro que você, na OS, você já definiu em algum lugar quanto tempo dura cada item desse e quantas pessoas vão executar, ok? Então, você definiu que 2 itens desse aí um dia, 3 é no outro dia, então é isso que a gente vai simular lá. Então aqui eu não vou pôr agora o tempo da OS, tá? Eu vou colocar aqui que alguns itens levam um dia, outros levam 2 e por aí vai, tá? Por padrão, o Proj ele traz aqui as atividades como um dia já, né? Então ele faz uma pergunta aqui, é um dia mesmo? Mas poderia ser um mês, um minuto. Se for um minuto eu digito um min, ele entende que é um minuto, né? Um mês, um ME aqui, ele já entende que é um mês, tá? Mas vamos deixar aqui um dia mesmo, tá? Um dia mesmo. Vamos fazer por dia que fica mais fácil aqui, tá? Eu não vou pôr as horas, não. O controle de backlog a gente faz lá na OS por hora em outro lugar, tá ok? Então vamos lá. Eu vou pôr aqui que essa atividade dura um dia, tudo aqui é um dia, né? Então eu vou fazer essas duas atividades em um mesmo dia, essas outras atividades em um outro dia. Então eu vou separar aqui por dia um pacote de OS, tá ok? Só que para isso, antes eu vou configurar também essa barra aqui, só para não ficar bagunçado aqui. Eu clico aqui em escala de tempo e eu vou deixar somente uma camada intermediária, né? Então aqui vou deixar somente uma camada. Vou configurar isso aqui em dias. A contagem, você pode contar de 1 em 1 dia, de 2 em 2. Eu vou deixar de 1 em 1 dia, tá ok? E vou clicar assim. Então tudo começa aqui no dia 25, né? Então esses dois aqui eu vou fazer junto.
Então eu posso clicar aqui, ó, nessa e ligar com essa, que ele vai me dizer, olha, eu faço essa, depois eu faço essa. Mas não é isso que eu quero, tá? Eu quero que as duas já comecem juntas. Então eu venho nesse vínculo aqui, vou clicar e dizer, olha, eu quero de início a início, ou seja, começa juntas, certo? Então vai começar as duas juntas. Essas três atividades aqui também eu vou programar para um único dia. Então essas três aqui, elas vão ser feitas juntas também. Também vou deixar de início a início. E essa com essa também. De início a início, certo? Só que esse pacote de OS vai ser feito um dia e esse pacote em outro. Então eu vou pegar daqui, então eu faço essa e depois eu faço essa daqui. Cliquei. Vejo que elas já pularam o dia 26, porque nós configuramos aqui que no dia 26 é um feriado. Então terminou essas OS, eu vou fazer essas três aqui no dia 27. Tá ok? Essas duas aqui também eu vou colocar juntas. Vou colocar para começar juntas, certo? E essas três últimas aqui da CPU também eu quero que comece juntas. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui início a início. E aqui a mesma coisa. Ok. E aí me sobrou essas duas aqui, né? Tá? Então vamos só configurar mais algumas coisas. Eu vou, após eu terminar esse pacote, eu vou fazer essas duas aqui em um outro dia, certo? Após eu terminar toda a parte de CPU aqui, aí eu vou fazer o ajuste, por isso que eu não uni aqui ainda. Então após eu terminar toda a parte do supervisório, eu vou fazer o alinhamento dos sensores. Então eu clico na antecessora e solto aqui. Né? Ok. Depois que eu fiz o alinhamento, aí por último eu vou fazer a troca da esteira dos cabos. Então eu clico aqui, solto e fiz lá, certo? Vamos colocar aqui somente uma parte de testes, liberação. Tá? E eu vou colocar que isso aqui vai durar meio dia, 0,5 dias, certo? E então após eu trocar o cabo, eu faço a parte de testes. E também meu último serviço aqui, que é um desses dois, a troca dos bicos, eu também faço os testes, só para deixar os vínculos criados aqui, ok? Bom, gente, então aqui só para confirmar, esses dias aqui ainda estão aqui com esse ponto de interrogação. Pode fazer isso manualmente 1 a 1, né? Pode fazer aqui, mas ele vai te avisar que se você quiser, você pode usar um outro recurso que é o quê? Você seleciona todos, menos a tarefa resumo, tá, gente? Somente as atividades aqui. Vou segurar o ponto, seleciono tudo isso daqui e vou em tarefa, informações da tarefa e vou dizer que realmente é dia, né? Opa, só para acertar o de baixo não é dia, é meio-dia, né? Meio-dia aqui, ok, voltou. Então agora está tudo correto e ele me dá o tempo das tarefas resumo, né? Ok, então agora eu tenho que atribuir os recursos para isso aqui. Quem vai fazer tudo isso aqui? Então eu posso dar a função ou posso dar nomes aqui, né? E eu também vou colocar todos os meus recursos, peças aqui, para que eu consiga controlar também custo. Bom, então agora eu vou atribuir todos os recursos que eu vou usar aqui. Nome das pessoas, peças, enfim, tudo que eu vou usar aqui, tá? Então eu vou em exibir, planilha de recursos, e ele vai abrir esse cara aqui. E aí eu vou colocar aqui todos os meus recursos. Então eu vou colocar aqui nomes aleatórios, tá? O João, o José, o Pedro. E eu vou colocar os materiais que eu vou usar aqui. Então, olhando lá no gráfico de Gantt, ou voltando aqui na planilha de Excel, aqui eu tenho troca de rolete, aqui eu vou usar peça, aqui eu vou usar o lubrificante, né? Então eu vou jogar todos esses recursos lá, tá? Então eu vou usar roletes, lá eu pedi para trocar parafusos, então eu vou usar parafusos, vou usar guias lineares, eu vou usar lubrificante, certo? Eu vou usar uma esteira porta-cabo.
E vou usar bicos também, que eu vou fazer a troca de bicos, certo? Então acho que todo meu material está aí, tá? Aqui em tipo, nós temos 3 tipos aqui, tá? Então você tem aqui trabalho, material e custo. O trabalho, então, são as pessoas onde você vai colocar aqui o custo por hora, por dia, enfim, a parte de material e a parte de custo. Custo seria o que você gasta com taxa, viagens ou coisa assim. Aqui a gente vai usar só esses dois aqui mesmo, né? Então, eu só vou mudar aqui na parte de roletes, não é trabalho, é material, certo? Material, só vou arrastar aqui, então toda essa parte de baixo é material. E aí eu posso pôr meu custo aqui, tá? Sei lá, o João, eu vou colocar a mesma taxa aqui, a minha taxa padrão. Então o João ganha R$ 30 por hora, o José, só para não dar briga, eu vou colocar o mesmo valor aqui para os três, tá? A unidade aqui está 100%, ou seja, porque existe um João só, tá, né? Se fosse mecânico, aqui escrito mecânico, eu poderia usar 100% ou 200%, que aí ele entende que são dois, tá? Mas como aqui é o nome João, eu vou deixar aqui em 100%, porque é um só, tá? E aqui eu posso pôr os valores também para os materiais, já tá joia? Então, sei lá, meu rolete aqui, o rolete custa, sei lá, R$ 100, certo? Meus parafusos custa centavos, mas eu vou por aqui um real cada um. Guia linear, aqui ficou iguais, né? Guias lineares, vamos pôr um custo aqui, cada guia custa R$ 130. O lubrificante aqui custa R$ 80. A esteira porta-cabo custa R$ 250 e os bicos aqui custam R$ 120, tá? Só que agora eu preciso dar uma unidade aqui também, né? Porque eu coloquei os valores aqui, mas custa R$ 100, custa R$ 100 o quê? É um rolete? Então é a unidade. Então vou colocar aqui unidade. Parafuso também é unidade, guias lineares é unidade. Lubrificante. Lubrificante, ele custa R$ 80 o quê? Pode ser o quilo, pode ser o litro. Eu vou colocar litro aqui, tá? Então o litro custa R$ 80. E a esteira da porta-cabos e bicos também é unidade e unidade. Tá? Faltou aqui também o cooler, que eu vou trocar o cooler, né? Minha máquina também é material, é unidade e custa, sei lá, vamos colocar qualquer R$ 80 cada cooler aqui, certo? Então já coloquei todos os meus materiais, a unidade, os custos, tá tudo aqui, certo? Então agora a gente vai ter que atribuir isso lá no gráfico de Gantt. Então eu venho aqui em gráfico de Gantt, né, volto nele, então ele volta para essa tela aqui. Então eu vou ter que atribuir meus recursos. Então eu venho aqui em recursos, atribuir recursos, certo? Aí ele me abre esse cara aqui, essa a janelinha com tudo que eu inseri aqui. Aí troca de roletes. Quem vai fazer a troca de roletes? Quem vai fazer a troca de roletes é o João. Então eu vou atribuir aqui o João. Então ele já me dá o valor aqui, né? Lá eu coloquei por hora, então o meu dia tem 7 horas e ele já atribui aqui. Então aqui é troca dos roletes, então eu também vou usar os roletes, né? Então eu venho aqui, roletes, tem que atribuir também os roletes. É uma unidade? Não, eu não vou usar um, eu vou usar 15 roletes. Então 15 roletes, ok. Então ele já atribuiu lá, João roletes 15 unidades. E aí eu sigo, né? Ajuste da corrente. Quem vai fazer? É o Pedro. Então o Pedro vai fazer o ajuste. Eu não tenho material aqui. A lubrificação geral. Quem vai fazer? É o João. Eu vou atribuir aqui, o João vai fazer. E ele vai usar lubrificante. Ele vai usar aqui, não vai usar 1 litro não, vai usar 2. Então eu atribuo aqui a quantidade, certo? Troca dos parafusos. O João, vou atribuir aqui o João, né? E o alinhamento, eu vou colocar aqui o Pedro. Atribuir o Pedro, certo? Troca das guias lineares, vai ser o João. E ele também vai usar as guias, né? Então, vou colocar aqui guias lineares e ele vai usar 2 guias lineares. Então, um Enter aqui. Aí a troca dos bicos. O Pedro vai trocar os bicos e ele vai usar também aqui 6 bicos, certo?
Aqui na troca dos parafusos faltou os parafusos, né? Então vamos atribuir aqui parafuso. É só a base do motor, então são 4. Ok, 4 parafusos. Então a gente volta aqui para alinhamento dos sensores. Não tem material, é só alinhamento. Então quem vai alinhar vai ser o José. O José vai alinhar aqui, ok? Troca da esteira porta-cabos. Vou colocar o José também. E também a esteira porta-cabo. Aí é uma só mesmo, ok? Limpeza da CPU é o José. Não vai usar material, é só limpeza. Calibração do sistema também vai ser ele. Não vai usar. Instalação do cooler também o José. E eu também vou usar vou colocar 2 aqui, né? Vou colocar 2 coolers aqui, pronto. Né? E testes e liberação, vou deixar o José junto com o Pedro. Ok. Fechei aqui. Atribuir todos os meus recursos aqui, tá, gente? Um dos recursos que ele oferece é nivelar esses recursos. Então, esses homenzinhos aqui que aparecem, quer dizer que existem recursos aqui, vamos supor, o João, ele está sobreposto em uma mesma atividade. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Vamos deixar assim. Então, eu distribuí na semana todas as minhas atividades OS e quem irá executar. Então, agora, para a gente ter uma visão geral do custo, né? Como a gente já colocou todos os valores, eu vou abrir aqui, eu vou inserir aqui, clique com direito, eu vou pedir para inserir uma coluna e eu vou, aqui está em ordem alfabética, eu vou achar aqui custos. Vou clicar em custo e ele já insere para mim todo o custo por item aqui, né? E o custo da tarefa resumo também, certo? Então agora, se eu quiser saber o meu custo total e a duração total, eu venho aqui em formato e peço para colocar a tarefa resumo do projeto. Ele inseriu aqui em cima o meu projeto, o meu custo total, que dura 3 dias e meio, tá? Esse nome aqui, caso você queira, você pode mudar, né? Eu vou chamar de planejamento semanal. Planejamento semana XX, semana 2, 3, sei lá. Né? Então, esse é a duração e o custo. Então, fica assim distribuído todas as suas OS na semana. Tá ok? Então, tá aí para todos que pediram. É algo bem simples, tá, gente? Sucinto, mas com base nisso aqui vocês podem aí desenvolver vários outros projetos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.